Se você é desenvolvedor ou tá na área de TI, provavelmente você já ouviu falar sobre essa sopa de letrinhas aqui. Locks, deadlocks, transações, ACID, isolamento, idempotência, concorrência, é bastante coisa, né? E é isso que eu quero abordar nesse vídeo de uma forma bem fácil, espero que você consiga entender. Bora lá então? Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo ao meu canal, meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui. E hoje eu vou te mostrar como bancos de dados relacionais, assim como Postgres ou MySQL, lidam com temas como concorrência, transações, rollback, entre outras coisas. Espero que você curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e bora lá. Bom, pra gente começar, vamos pelo básico. Primeiramente, o que é uma transação ali em banco de dados? Uma transação é um bloco de instruções SQL que o banco executa de forma atômica, ou seja, ou dá certo ou não dá certo, ou tudo acontece ou nada acontece. Uma transação ela é basicamente composta por três comandos básicos, que são esses aqui, ó. A gente tem o begin, commit e rollback. O begin ele vai iniciar a nossa transação de uma forma manual. O commit ele vai salvar as alterações que a gente fez dentro daquela transação, ou seja, ele vai persistir aquilo que a gente alterou ou inseriu dentro do banco de dados. E o rollback, ele basicamente cancela tudo aquilo que foi feito. Então, por exemplo, eu estou rodando o Postgres aqui, através do Docker, só para te mostrar de forma fácil. Vamos supor que a gente tenha duas tabelas no nosso banco de dados, tá? A gente tem a tabela aqui na esquerda, autor, e a tabela livro. Elas são relacionadas, tá bom? Vamos supor que eu vou ter aqui dois autores, tá? Eu vou inserir eles no banco de dados, e eu vou inserir também dois livros no nosso banco de dados. Então, se a gente consultar aqui, a gente tem os dois livros com UIDs, como identificadores únicos, alguns outros campos, e a gente tem o campo título. Então eu tenho Harry Potter e a Pedra Filosofal, salva no nosso banco, e 100 Anos de Solitude também salva no nosso banco. Vou selecionar os autores para vocês verem. Tem dois autores, Gabriel e José. Vamos para a nossa explicação da transação. Vocês aprenderam que a transação é composta por três comandos, né? Então a gente começa ela com o begin. Aí a gente vai ter aqui o nossa query SQL que a gente vai querer executar. E depois na sequência a gente pode dar ou commit para persistir no banco de dados e seguir com a alteração, ou o rollback, caso a gente queira cancelar aquela alteração que a gente fez. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, eu vou atualizar o nosso livro do Harry Potter e eu vou mudar o título dele para apenas Harry Potter. Ele tá aqui como Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu vou mudar só para Harry Potter o título do nosso livro. Eu quero mudar qual livro? Eu quero mudar o livro que tem o ID, sendo este ID aqui, 5B6, que é o ID do nosso livro do Harry Potter. Gabriel, qual que é a diferença de eu iniciar uma transação e depois commitar ou dar o rollback, de eu apenas fazer isso aqui, ó? Qual que é a diferença de eu fazer isso aqui para mim iniciar uma transação na mão e etc? Bom, a diferença é basicamente o controle que você vai ter sobre ela. Quando a gente inicia uma transação na mão, igual aqui, nós mesmos estamos controlando o início e o fim dessa transação. Quando a gente tem apenas isso aqui, e a gente dá um execute, a gente clica aqui no botão de executar, por baixo dos panos, o banco de dados ele vai dar um auto-commit. A única diferença aqui, neste caso, em vez do banco de dados dar esse auto-commit, é que nós vamos controlar a hora de dar o commit, nós vamos controlar a transação. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou iniciar a nossa transação com o begin, e eu vou atualizar o título do nosso livro só para Harry Potter. Atualizei. Vamos ver lá como é que ficou? Se eu selecionar tudo de livro de novo, ó, continua Harry Potter e a Pedra Filosofal. Pô, Gabriel, mas você não acabou de atualizar para Harry Potter? Sim, atualizei para Harry Potter, só que a nossa transação ela ainda está aberta. Para nossa transação ser finalizada, a gente tem dois comandos. Ou o commit, que é tá tudo ok, quero persistir no banco de dados, a alteração. Ou o rollback, que é não quero persistir, quero voltar atrás. Ó, eu vou até selecionar de novo aqui tudo de livros. Percebam que está Harry Potter e a Pedra Filosofal. A partir do momento que eu comito a nossa transação, que está aberta, comitei ela, e eu vou selecionar tudo de livros novamente. Ó, perceba que o título mudou, tá só Harry Potter agora. O que acontece é que quando a gente tá com uma transação aberta, o banco vai segurar tudo aquilo que a gente tá fazendo e nada é salvo de verdade, até que a gente faça commit ou rollback. O commit vai persistir as alterações no banco e o rollback vai cancelar essas alterações. Enquanto isso, outras transações que queiram mexer no mesmo registro que a gente tá com uma transação aberta, elas vão ter que esperar. E eu vou te mostrar isso na prática daqui a pouquinho. Agora vamos supor que em vez de livro e título, isso aqui fosse a aplicação para você comprar ingresso para um cinema. Então, comprar ingresso para cinema. Vamos supor que a gente tem o usuário 1 e a gente vai ter o usuário 2 cadastrado lá. E aí a gente só tem, na seção que vai ter lá o filme Harry Potter, a gente só vai ter uma poltrona disponível. Vamos supor que a gente só vai ter a poltrona número 20 disponível. E aí, o nosso usuário Gabriel e o nosso usuário José, por exemplo, entraram ao mesmo tempo no site do cinema, no aplicativo do cinema, para comprar o ingresso para o filme do Harry Potter e só tem aquela poltrona disponível.
disponível, só a poltrona de número 20. E aí, o que acontece? Porque só um dos dois vai poder comprar a poltrona de número 20, né? A gente não tem duas poltronas de número 20, não tem como multiplicar as poltronas ali, só tem uma sobrando. E é aí que entra o conceito de concorrência, e é aí também que a nossa transação vai ajudar a gente. Bom, nesse cenário aqui, se a gente não tivesse nenhuma transação aberta, o que aconteceria é o que é chamado de race condition, ou condição de corrida. Basicamente, as duas operações aconteceriam ao mesmo tempo, então o usuário 1 e o usuário 2 clicaram para comprar a última poltrona que tem disponível. As duas operações aconteceriam ao mesmo tempo, e o resultado ele pode ser bem imprevisível, e isso não é legal para nossa aplicação. Pode ser que uma compra da poltrona ali sobrescreva a outra, pode ser que fique com dado inconsistente no banco, de repente os dois consigam comprar a poltrona número 20, sendo que só existe uma poltrona número 20. Os cenários de erros aqui, eles são vários, então é muito importante a gente garantir que isso não aconteça. Então vamos anotar aqui, vocês já entenderam que se a gente não tiver uma transação aberta, o que a gente pode ter aqui é o que a gente chama de race condition, ou seja, as duas operações, duas ou mais operações, né, vão ocorrer ao mesmo tempo. E o resultado disso aqui, qual que vai ser? É um resultado imprevisível, muito provavelmente um cenário de erro. Então, se a gente não tem transação aberta, a gente vai ter aqui o que é chamado de race condition e a gente vai acabar aqui em um cenário de erro. Bom, e é exatamente para evitar esse tipo de problema que os bancos usam isolamentos, locks, regras bem específicas para lidarem com essa concorrência. Então, você acabou de aprender aqui também o que é concorrência. Bom, Gabriel, entendi o que é uma transação, o que é concorrência, mas e aí, para onde a gente vai agora? Bom, é aí que entra um conceito fundamental, que é o ACID. Bom, ACID, ele é um conjunto de regras que os bancos relacionais utilizam para garantir que os dados vão estar corretos no nosso banco de dados, mesmo que um monte de coisa aconteça ao mesmo tempo. Eu coloquei uma tabela aqui pra gente. ACID, ele é basicamente um acrônimo aqui, tá? Cada letra tem um significado. Então, A é de atomicidade, ou seja, tudo acontece ou nada acontece. O C é de consistência, então as regras do banco elas são sempre concretas ali, sempre respeitadas. O I é de isolamento. A gente vai entrar nele daqui a pouco, mas cada transação se comporta como se ela estivesse sozinha, como se ela estivesse em outro mundo. E o D é de durabilidade, ou seja, se deu commit, aquilo com certeza é verdade, aquilo com certeza vai estar refletido no nosso banco de dados. Então o ACID, ele tenta garantir que o nosso banco seja atômico, consistente, isolado e duradouro. Mas agora vamos focar nesse I aqui, ó, de isolamento. Bom, o que é esse isolamento? Esse isolamento aqui, ele é como se cada transação nossa, ela tivesse em um mundo paralelo, só que essa ilusão é uma ilusão controlada. O banco ele vai escolher o que a gente chama ali de nível de isolamento. Tá, mas como assim? Não entendi, Gabriel. Se as transações estiverem em um mundo apartado, uma ilusão controlada? Vem comigo. Vamos voltar para o nosso exemplo que a gente tinha de comprar ingresso para o cinema. A gente entendeu ali que haveria um problema de race condition se a gente não tivesse nenhuma transação. Mas e agora? E se o nosso usuário 1 ele tivesse com uma transação aberta? E se o nosso usuário 2 também tivesse com uma transação aberta? Se a gente tem duas transações abertas, elas conseguem se enxergar. Só que se as transações conseguem se enxergar, isso pode acarretar em alguns problemas pra gente. Esses problemas são chamados de anomalias. E existem três anomalias clássicas que eu coloquei aqui pra gente. A gente tem o Dirty Read, Non-Repeatable Read e Phantom Read. O Dirty Read é quando uma transação lê um dado alterado por outra transação que ainda não foi confirmado. Então pensa assim, o usuário A, ele comprou um ingresso para assistir o filme do Harry Potter. Então o usuário A comprou ingresso, certo? E era o último ingresso, ele não comprou qualquer ingresso, ele comprou o último ingresso para assistir o filme do Harry Potter. E o nosso usuário A, ele tá com uma transação aberta. Vamos supor agora que chegou o usuário B. E aí o usuário B, ele viu lá, ele queria muito assistir esse filme, só que, bom, como o A comprou o último ingresso e ele tá enxergando o que A fez, né? Essas transações se enxergam. Ele falou assim, não tem mais ingresso, então não tem o que fazer. E aí o usuário B não comprou nenhum ingresso. E ele também tá com uma transação aberta. Só que aí a transação do nosso usuário A, que era uma transação que estava aberta, ela deu erro. Então, transação deu erro. E se a transação deu erro, ela vai dar um rollback. Ou seja, esse último ingresso que foi comprado ali, né, no banco de dados, na verdade, como o rollback foi feito, esse ingresso ainda está disponível. Só que o que acontece? O usuário B já foi embora. Então ele ficou sem comprar o ingresso e o ingresso está lá disponível. Então esse é um dos tipos de problema que a gente tem, que é o Dirty Read. Ou seja, se uma transação fizer rollback, a leitura que essa transação B fez, por exemplo, foi de um dado que nunca existiu. Ou seja, o último ingresso está lá disponível ainda. Aí a gente tem aqui o Non-Repeatable Read. Ocorre quando uma transação lê um dado, outra transação altera e confirma esse dado, e quando a primeira transação
transação for ler, o valor mudou. Então vamos lá, vamos supor que o nosso usuário A, ele viu que a poltrona número 20, poltrona 20, ela estava disponível, beleza? Poltrona 20 disponível. E aí a gente vai ter de novo o usuário B. O usuário B, ele foi lá e ele marcou a poltrona 20 como reservada, beleza? Ele também queria a poltrona 20. E aí, ao mesmo tempo, ele foi lá e marcou como reservada. Só que o usuário A, ele tá com transação aberta. O usuário B, ele também tá com transação aberta. Só que além da transação aberta, ele foi lá e comitou mais rápido do que o usuário A. E aí, o que acontece? Quando esse usuário A aqui for ter um update ali, quando ele lê o valor de novo, o que ele vai perceber é que a poltrona 20, que estava disponível para ele ali, na hora que ele consultou, que ele foi comprar, já não tá mais. Tá reservada. E isso tudo dentro da mesma transação, ou seja, a mesma consulta retorna resultados diferentes na mesma transação. O usuário A viu que estava disponível e depois na mesma transação ele viu que estava reservada, porque o B foi lá e conseguiu reservar antes. Bom, e por fim, a gente tem aqui o Phantom Read. Acontece quando uma transação lê um conjunto de linhas com um filtro, outra transação insere ou deleta linhas, e quando ele relê, a primeira transação vê linhas novas ou faltantes. Então, por exemplo, aqui, o nosso usuário A, vamos supor que ele vai consultar todas as poltronas da coluna D. Então, o usuário A, ele vai consultar todas as poltronas da coluna D. E ele está com uma transação aberta. Transação aberta. Perceba aqui, ó, que ao consultar todas as poltronas da coluna D, ele está com um filtro disponível lá. Então, ele só está selecionando as poltronas da coluna D. E aí, vamos supor que a gente tem o segundo usuário aqui, o usuário B. E o usuário B, ele cancela a poltrona que ele tinha reservado na coluna D. Então, o usuário B, ele cancelou a poltrona que ele tinha reservado na coluna D. Isso aqui é uma transação aberta. O usuário B também está com uma transação aberta e ele foi lá e comitou. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que quando o usuário A, ele ler de novo aquelas informações, ele vai ver que simplesmente apareceu uma poltrona nova disponível na coluna D. E a coluna D estava sem nenhuma poltrona disponível. Ou seja, o que aconteceu aqui foi o Phantom Read. Então a transação leu um conjunto de linhas com um filtro, né? Ou seja, todas as poltronas da coluna D. Outra transação, que é o nosso usuário B, ele veio e inseriu ou deletou, né? Nesse caso aqui, ele cancelou a reserva dele. Linhas que também satisfazem esse filtro. Ou seja, ele cancelou o assento que ele tinha também na coluna D, que é o nosso filtro. E ao reler as informações, a primeira transação vê novas linhas ou linhas faltantes. No caso, ele viu aqui uma nova linha. Ou seja, ele leu ali uma linha fantasma. Então, esse cara aqui vai ver uma linha fantasma. Beleza? Tá, entendi, Gabriel. Mas e aí, como é que a gente resolve esse problema? Bom, para resolver essa situação aqui, os bancos de dados, eles oferecem o que é chamado de níveis de isolamento. Esses níveis de isolamento, eles são 4. São esses aqui da esquerda. Basicamente, cada um vai garantir o que pode e o que não pode. Ou seja, se a gente tem um nível de isolamento read uncommitted, ele não vai garantir nada e vai sofrer com todos esses problemas. Se a gente tem um read committed, ele vai evitar só o dirty read, que é esse primeiro aqui. Mas ele ainda vai sofrer com o resto. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui tudo, mas eu vou recomendar para vocês um repositório muito bom, que é de um amigo de trabalho meu, que é esse repositório aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? É do Bruno Scatena, recomendo bastante. Vocês conseguem se aprofundar bastante aqui, tem 44 páginas e tá muito bem explicado. Eu recomendo que vocês acessem, principalmente se vocês querem entender mais do contexto transacional, beleza? Recomendo demais, tá aí na descrição. Bom, agora que vocês entenderam que existem ali os níveis de isolamento, a gente vai falar de onde eles realmente se manifestam, que são nos locks. Então bora falar de Lock. E não é o personagem da Marvel. Bom, o que é o Lock? O Lock, ele é uma forma que a gente tem, né? Ele é um mecanismo do banco de travar um recurso temporariamente durante uma transação. Então vou colocar aqui mais de um cadeado porque a gente está travando um recurso durante uma transação. Ou seja, a ideia do Lock é que ele consiga garantir que uma transação não leia ou altere dados que estão sendo usados por outra transação. Beleza? Ou seja, vamos supor no exemplo do cinema. Eu vou comprar a poltrona número 20. Eu tô com uma transação aberta para comprar a poltrona número 20. Até que eu finalize a transação, isso pode ser com sucesso ou erro, ou seja, ou eu comito a transação, tive sucesso, ou eu dou um rollback na transação, tive erro, e finalizo a transação, não interessa se foi por sucesso ou erro. Enquanto eu tiver com a transação aberta e não finalizar ela, ninguém mais vai conseguir mexer na poltrona 20. Basicamente isso que é o nosso lock. O nosso lock ele pode acontecer de 4 formas, ou em row level, ou seja, a nível de linha, a nível de registro, ou a nível de tabela, ou a nível de leitura, ou a nível de escrita. A maioria dos bancos de dados, como o Postgre, o MySQL, o InnoDB, o Oracle, eles vão usar o row level, ou seja, a nível de linha, a nível de registro mesmo. E vamos voltar aqui para o nosso cenário do livro e do título. O que acontece se eu tiver uma transação aberta
perfeito, alterando o registro, e eu abrir outra transação querendo alterar o mesmo registro. Vamos descobrir? Vamos ver como é que os locks funcionam na prática? Bom, o que eu vou fazer aqui, eu resetei o meu banco de dados, então apaguei tudo dele. Eu vou inserir novamente os autores e os livros, então se eu selecionar aqui os livros, nós teremos Harry Potter e a Pedra Filosofal e 100 Anos de Solitude, perfeito? Se eu selecionar os autores, autor Gabriel e autor José. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar uma primeira transação, perfeito? Iniciei uma transação e eu vou alterar o registro 5B6, que é o livro do nosso Harry Potter. Então, ó, se a gente selecionar aqui todos os livros, o livro do Harry Potter é o 5B6. Perfeito? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, vou alterar ele, já iniciei a transação, vou alterar o registro 5B6 por título só Harry Potter. Vocês já aprenderam que só de eu fazer isso não vai atualizar aqui, ó. Então, selecionei de novo, continua o mesmo título, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não atualizou só para Harry Potter, porque a nossa transação está aberta. Eu preciso finalizar ela ainda. Agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou iniciar outra transação, a primeira está aberta e a primeira está mexendo no registro 5B6. Vou iniciar uma segunda transação, iniciei a segunda transação, e eu tô falando assim, olha, eu vou mexer no registro 5B6 também. Eu quero atualizar o registro 5B6, só que agora para Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, ó, tô com a transação aberta, segunda transação aberta, dei o update para atualizar. Olha aqui embaixo. Waiting for the query to complete. O que está acontecendo aqui? A nossa primeira transação, que está aberta, ela locou esse registro aqui, 5B6. E a segunda não consegue mexer no registro 5B6 até que a primeira desloque. Vou mostrar para vocês na prática. Eu tenho um comando aqui para selecionar os locks das nossas tabelas. Se eu selecionar, olha só que legal. A gente tem 3 linhas aqui. Um lock de PID 37 e 2 de 38. Todos esses caras aqui, ó, são update na tabela book. Como vocês podem ver, o que está acontecendo aqui. O primeiro lock, perceba que o modo dele é Row Exclusive Lock, ou seja, é um lock a nível de linha. Vocês viram que o Postgres e o MySQL ou outros bancos, por exemplo, eles têm por padrão esse lock a nível de linha. Então, o que acontece? Esse primeiro lock aqui foi da nossa primeira transação. Então, a gente veio na transação, falou, ó, eu vou mexer no registro 5B6, abriu uma transação. O que está acontecendo aqui? Ele deu um lock a nível de linha, ou seja, ele está falando, ninguém vai mexer nessa linha, ninguém vai mexer nesse registro. Que registro? 5B6. Até que eu termine a minha transação. Aí a gente foi lá e abriu uma segunda transação. Só que a segunda transação também vai mexer na 5B6 que já está com lock. Ou seja, essa linha 2 aqui. O que está acontecendo aqui? Esse Exclusive Lock. A nossa segunda transação foi mexer na linha 5B6. Só que ela falou assim, opa, a linha 5B6, o registro 5B6 já está com lock. Já está travado. Não posso mexer nele. Até que ele acabe com um commit ou rollback, eu não posso mexer nele. Alguém já foi lá e já locou ele. Outra transação foi lá e locou ele. Então, eu vou ficar na fila para mexer esse registro aqui. É o que essa linha aqui está falando. Ou seja, quando a primeira transação acabar e deslocar, destravar aquele registro, quem vai mexer nele sou eu. E aí, por fim, a segunda transação também vai dar um lock a nível de linha. Então, quando ela acessar aquele registro, ela vai falar assim, olha, tô com transação aberta aqui e só quem altera esse registro sou eu. E aí, fazer as alterações que ela tem que fazer. Então, olha que legal que eu vou fazer aqui. Eu vou comitar a primeira transação que a gente tem aberta. A gente tem 2. Eu vou comitar a primeira. Comitei a primeira. Vamos ver como é que ficou o nosso livro? Atualizou para Harry Potter, da nossa primeira transação. Se a gente for ver os nossos locks que a gente tem aqui, perceba que a gente só tem o terceiro lock lá que eu tinha mostrado para vocês. Ou seja, o primeiro lock, que era da primeira transação, já acabou, a primeira transação destravou. O segundo lock que a gente tinha para acessar a tabela. Como a primeira transação já acabou, a gente conseguiu acessar a tabela na segunda transação. E aí a segunda transação foi lá e fez o quê? Travou o registro para ela. Ou seja, ninguém mais mexe ali até que a segunda transação acabe o que ela tem que fazer. Então se eu vier aqui, ó, o nosso registro do livro, ele tá com o título Harry Potter. Se a gente vier aqui e comitar essa segunda transação, comitei. Vamos ver o livro, ó. Atualizou para Harry Potter e a Ordem da Fênix. Se a gente olhar os locks das nossas tabelas, não tem mais nenhum. Legal, não é? Bom, você viu na prática aqui como é que as transações dão um lock nos registros. E eu acho que só por isso já vale seu like, não vale? Bom, bora seguir com o vídeo. Os locks, eles são essenciais para quando a gente quer manter integridade e isolamento para os nossos dados. Mas, se eles forem mal gerenciados, eles vão causar um problema. Então vamos supor que a gente tenha 2 transações aqui, transação A e transação B. A transação A, ela tá segurando um lock. Então vou escrever aqui. E a transação B, ela tá querendo esse lock. Então a transação B quer o lock que a A tá segurando. Só que ao mesmo tempo, a transação B, ela também tá segurando um lock. E a A quer esse lock que a B tá segurando. Ou seja, a A depende de um lock que a B segura e a B depende de um lock que a A segura. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o famoso deadlock. Isso aqui é um deadlock. Ou seja, quando 2 ou mais, né? 2 ou mais transações ficam esperando uma pela outra para
liberar recurso. Isso aqui é o deadlock, ou seja, duas ou mais, né, transações, uma vai ficar esperando pela outra para liberar o recurso e elas vão ficar num impasse infinito ali. E aí o que acontece? O que muito provavelmente vai acontecer é que uma vai ficar esperando pela outra infinitamente e o sistema vai muitas vezes travar ou vai dar problema de timeout. E como é que os bancos de dados lidam com isso aqui? Bom, eles lidam isso aqui basicamente de três formas. Eles vão detectar automaticamente a situação, eles vão matar uma das transações, então para liberar o caminho, né? Então uma das transações vai tomar o rollback e a transação abortada vai tentar de novo. Então isso aqui é basicamente a resolução do banco para essa situação de deadlock. Só que aí vem o X da questão, né? Eu não quero que um deadlock ocorra no meu sistema, que ele vai ficar consumindo recurso infinitamente ali e esperar que o banco resolva isso. Porque pode ser que não resolva, pode ser que dê problema, pode ser que exploda tudo. Então aí que vem o X da questão. Como é que a gente evita isso aqui? Bom, aqui tem algumas formas. A gente define um padrão de acesso, então sempre vai pegar os locks na mesma ordem. Isso vai garantir que A não dependa de B e B dependa de A. Ele vai sempre seguir uma ordem direcional ali. A gente pode dividir as operações pesadas em partes menores. A gente pode usar timeouts e retries na aplicação. Isso aqui é bem comum. Então, por exemplo, eu não consigo de primeira, vai lá, dá um retry e tenta de novo. E a gente pode também, o que é o mais interessante, né, projetar a aplicação de tal forma que a gente minimize esses bloqueios concorrentes que aconteçam. E aí, para finalizar, só mais um conceito aqui, que eu falei que a gente ia trazer isso no vídeo também, que é basicamente o conceito de idempotência. O que é, né, e como é que ela se liga com tudo isso? Bom, primeiramente, idempotência, você repetir uma ação, né, e essa ação ela não mudar o resultado final. O resultado final ele continuar correto. Quando a gente fala de transações, locks, isolamento do banco, todo esse objetivo é que a gente consiga garantir consistência, mesmo com acessos simultâneos. Agora pensa assim, mesmo com transação, lock, etc, nada impede de, sei lá, ter algum bug no sistema e o usuário repetir aquela requisição mais de uma vez. Então vamos supor, vou transferir R$100 da minha conta para a conta do ciclano. Aí eu clico lá no botão, só que o aplicativo do banco tá com lag. Aí eu clico de novo, aí eu clico de novo. Como é que eu garanto que eu só transferi uma vez, que era o que eu queria, e não 3 vezes? Então a idempotência ela vai se relacionar com todo esse resto aqui no quesito de consistência de dados, né? Que foi basicamente o tema principal dessa aula aqui. Eu posso fazer um vídeo à parte explicando sobre idempotência, mas eu quis trazer aqui o conceito de idempotência mesmo, rapidinho, porque ela se conecta com todo o resto no quesito de a gente garantir ali a integridade dos dados, garantir os dados corretos, salvos no nosso banco de dados, beleza? Bom, e se você curtiu esse tipo de conteúdo técnico, onde eu tento explicar de uma forma simples, eu saio literalmente desenhando, igual vocês estão vendo aqui, mostro na prática também, igual eu mostrei a transação acontecendo aqui no banco de dados. Se você curte vídeos desse tipo, eu recomendo bastante que você se inscreva aí no canal, beleza? Deixa um like aí nesse vídeo, pretendo trazer mais e mais vídeos aí no canal. Mais uma vez eu vou recomendar e vou deixar aí na descrição esses slides aqui, basicamente uma aula do SKT relacionado ao contexto transacional. Eu recomendo bastante, tá bem completo, bem top. Vou deixar aí na descrição, então dá um confere aí, beleza? Acessa, vale bastante a pena. Mais uma vez, se você curte esse tipo de vídeo técnico, considere se inscrever no canal, fica o meu convite pra você. Se você tem alguma sugestão sobre conteúdo que eu possa trazer, algum conteúdo técnico explicando de uma forma mais clara, ou até se você tem alguma consideração a respeito desse vídeo mesmo, coloca aí nos comentários, tá bom? Vamos interagir. Considere dar um like nesse vídeo se você curtiu. Mais uma vez, o meu nome é Gabriel, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha curtido e nos vemos numa próxima. Valeu!